Olá, caros alunos, novamente nós aqui com o Encontro com a História. Então, a gente vai dar continuidade, né, à nossa aula anterior, que falamos um pouco sobre a expansão, né, industrial e as novas teorias. Com isso, surgindo o quê? O socialismo, o anarquismo e a Comuna de Paris. O que seria isso? É isso que a gente vai entender. São correntes que veio com essas correntes foi alguns pensadores que defendiam ideias de propor realmente mudança para que a sociedade pudesse sobreviver à expansão, ou seja, ao capitalismo industrial. Vimos lá na primeira visão que o capitalismo industrial era promovido para crescimento de escala produção, ou seja, a burguesia que comandava tudo e os proletariados, que são os trabalhadores, eles viviam de vender seus esforços físicos para sobreviver. Então, a expansão industrial no primeiro momento, ela foi eficaz para o desenvolvimento tecnológico, porém, ela também não promoveu a igualdade, ou seja, a organização social e econômica para todos, que é isso que surgiu essas correntes em defesa, né, da questão da organização social e da economia, ou para a igualdade, né, para toda a sociedade naquele momento, no século XIX. Então, a necessidade de mudança. Por que surgiu essa necessidade de mudança? A gente tem que entender esse percurso, né? Foi realmente teorias políticas do século XIX que propõem a transformação para a sociedade. E essa transformação veio por conta disso, como eu falei para vocês anteriormente. A expansão industrial promoveu, né, grande desenvolvimento tecnológico e também de igualdade jurídica, mas não promoveu, né, a igualdade social e econômica para todos. Aí começou realmente a crítica, né, ao capitalismo industrial. Com essa crítica surgiu isso aí. A expansão do capitalismo industrial e do liberalismo na Europa não promoveu a igualdade social e econômica. Surgindo pensadores, né, passaram a elaborar propostas de nova organização social. Com isso, alguns deles ficaram conhecidos como os socialistas utópicos. Socialismo utópico, a gente, é uma corrente em que esses pensadores defendiam a igualdade social, econômica e política para toda a sociedade, que são realmente as ideias desses socialistas utópicos, surgiu nessa corrente chamada realmente socialismo utópico, que defendia a igualdade perante para todos. Com isso, tivemos esses três principais, né, autores, né, em defesa, né, desse socialismo utópicos, em defesa da sociedade, né, proletariada, que são os trabalhadores. Em primeiro lugar, vemos aí o Saint-Simon, né? 1760 a 1825, né? Ele, um teórico francês, que dividiu a sociedade naquele momento duas visões. Ele tinha a primeira, que eram os produtores, que chamava esses produtores de industriais, operários, artistas, intelectuais e banqueiros, né? Que começou a deveria exercer realmente o poder no lugar, né, dos ósseos, que eram os nobres, e o clero, que era outra etapa que foi dividida assim na visão de Santo Simão, né? A partir daí, ele dizia o seguinte, que esse poder político fosse exercido pelos produtores mais eficazes e insistia também na solidariedade social, que é isso que sempre defendia, né? A solidariedade social ia promover, né, um conjunto de união para que todos pudessem realmente desenvolver aquela sociedade, que é isso que ele estava propondo. Outro, Robert Will. Robert Will, 1701 a 1859, defendia a cooperativas de produtores e consumidores e a educação, né, para todo o povo. Adotou medidas que melhoravam realmente as condições do trabalho e sua fábrica. Essas medidas levou a ele também a melhorar a questão da salubridade, que ele começou a adotar, redução de jornada e assistência aos operários e suas famílias na criação de cooperativas de consumo para trabalhadores,
que ele começou já a mudar na sua própria fábrica essa visão para que ele pudesse elaborar uma proposta mais eficaz e levar isso para que pudesse ser aprovada lá na comunidade na frente. E Charles Fourier, 1772 a 1837, né? Foi um industrial gales que defendia a criação de cooperativas, né? A partir daí, esse Charles Fourier, né, que eu acabei de falar, foi um crítico também social francês, propondo uma criação dos falasteiros, que para ele os falasteiros são comunidades autônomas, autossuficiente, aonde as pessoas viveriam de forma de cooperativa e cada uma delas, né, ia trabalhar de acordo com a sua capacidade. Então, tudo isso, essas ideias começaram a difundir naquele momento, na expansão, né, industrial no século XIX, propondo uma transformação à sociedade, necessidade de mudança. Por conta disso, essas teorias desses socialistas utópicos começaram a render, né, crítica ao grande sistema capitalista. Mas também tivemos outros pensadores, né? O socialismo científico, né? Que não lembra que eu já falei isso lá em sociologia, gente, né? Também a história, né? Como eu sempre falei para vocês, que a sociologia é um fragmento da história. Então, o socialismo de Marx e Engels estão aqui também na história. Ele fez parte dessa expansão industrial e lutou a favor do proletariado, ou seja, dos trabalhadores, né, dos operários. Então, um chamado socialismo científico, né, que era uma teoria defendida por Marx e Engels, era uma análise do capitalismo elaborada por eles e propôs, né, um caminho concreto para superar realmente essa expansão capitalista desenfreada. Então, em primeiro momento, existiria uma sociedade, uma permanente, que seria a luta de classes sociais, que é o que seria a luta de classes sociais, todos lutando pela igualdade, né? Todos lutando ali pela sua forma de realmente sobreviver. Então, isso foi nos meados do século XIX e ela se manifestava, né, nos conflitos entre a burguesia, que era o dono dos meios de produção, e o proletariado, que vendia sua força para sobreviver por conta de um salário, que esse salário era inferior, né? Às vezes não daria realmente para que eles pudessem sobreviver na sociedade. Esses trabalhadores defenderiam, né, a realizar uma revolução para tomar o poder, né, e instituir a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado, gente, era um movimento operário em luta, né, para a igualdade social. Até as classes sociais desapareceram se chegar realmente ao comunismo, né? A partir daí, Marx teve essa visão. Você sabe que o comunismo nada mais é que o socialismo que luta pela questão da igualdade social. Então, com tudo isso, Marx, né, e Engels, né, procuravam colocar suas teorias em práticas, participando de mobilizações operárias, produzindo assim obras como o Manifesto do Partido Comunista, né, 1848 de Marx e Engels, que foi uma obra que falava sobre o significado da expansão capitalista desenfreado, que não tinha uma visão e tinha um planejamento para que todos pudessem realmente sobreviver. Com isso, né, Marx também observou que o capitalismo e a burguesia detinha de todos os meios de produção e os trabalhadores vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. Porém, o salário era sempre menor do que a riqueza gerada pelos trabalhadores. Essa diferença foi denominada por Marx chamada por mais-valia. O que seria essa mais-valia? Mais-valia era uma base de acumulação promovida pelo sistema capitalista, que é isso que Marx, né, colocou o significado da mais-valia. Como seria possível transformar essa situação? Para Marx e Engels, os trabalhadores deveriam, por meio de uma revolução, tomar o poder e se apropriar dos meios de produção e instituir a ditadura do proletariado. O Estado defenderia realmente ser governado pelos trabalhadores e durar até que todas as classes sociais desaparecessem, para que, enfim, chegasse ao comunismo. O comunismo nada mais é que o socialismo, uma corrente que defende a igualdade para todos.
Marx e Engels também procuravam colocar suas teorias em práticas, participando de manifestações operárias e da criação da primeira, né, internacional dos trabalhadores, em Londres, que foi em 1864. Suas ideias sintetizadas principalmente em obras como Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, a favor de uma revolucionária, né, que também serviria de base para o movimento operário e de outros países, por conta desse, eles podiam utilizar essa mesma ideia que foi gerada por Marx e Engels em outros países que estavam sofrendo na mesma expansão capitalista. O anarquismo e a negação do Estado, o pensamento anarquista, né? Como seria esse pensamento anarquista? Então, a partir daí, o anarquismo não pode ser realmente compreendido, né, com uma corrente teórica única, pois teve diversas características e formas de atuação. No entanto, as ideias anarquistas tinham pontos centrais em comum. Os anarquistas combatia qualquer forma de dominação política, religiosa e social. Por isso, eles defendiam a abolição do Estado, que deveria ser substituída por forma de organização cooperativas, construída a partir de uma autogestão. Essa autogestão também era realmente atrelada à questão do anti do clero e propõe também os partidos políticos e a situação atual eleitoral. A luta dos anarquistas sempre primou pela ação direta com meios de difundir suas ideias. A partir desse momento, organizando assim, sindicatos, greves e outras formas de lutas dos trabalhadores, os anarquistas exerciam forte influência no movimento operário mundial até na década de 1920. Os principais expoentes do anarquismo no século XIX e XX foram os franceses Pierre Jasper, né, Perrenot, e os russos, né, Mikhail Bourdieu e Piotr Gripot. Né? E a partir daí o francês também, Louis Michel, também estava dentro dessa liderança, né, do anarquismo naquele momento do século XIX e XX. Tudo isso em organização das suas ideias, né, para o pró, né, do desenvolvimento de uma nova gestão em defesa de uma necessidade de mudança, né, na expansão entre o século XIX e o século XX sobre a questão desse critério, né, que estava ocorrendo, gerando sim uma forma, né, de controle da burguesia, né, capitalista contra realmente os trabalhadores, ou seja, os operários, os proletariados que não tinham ainda uma forma de sobreviver naquela sociedade. A Comuna de Paris. O que significa a Comuna de Paris? A partir daí, a Comuna de Paris ela foi considerada entre 18 de março e 20 de maio de 1871 na capital francesa, que viveu a experiência da Comuna de Paris, considerada por Marx a primeira experiência socialista da história, gente. O significado disso significa que foi um movimento que teve sua frente trabalhadores, teóricos, socialistas de várias correntes anarquistas em luta por uma igualdade social para todos. A partir daí, em 1870, a tropa da Prússia, né, cercaram Paris durante a Guerra do Franco-Prussiana, agravando assim uma crise na cidade. O povo disposto a resistir formou um comitê de guarda nacional, apesar das suas escassez de alimentos, epidemias e revoltas populares. Só em 1871 o governo republicano de Adolf Hitler rendeu-se às tropas prussianas e entregou as armas aos inimigos. Populares de Paris e da Guarda Nacional tomaram as ruas, levantaram também brigadas e forçaram os governantes a fugir. A Comuna de Paris, em 1871, estourou, reunindo trabalhadores teóricos socialistas, anarquistas, instituindo-se medidas de caráter socialista urgente para a mudança. Foi essas medidas que foi realmente necessária para que uma nova mudança, uma nova sociedade se erguesse, que foi a tomada de decisões coletivas, o congelamento dos preços, fábricas comandadas por operários, igualdade entre homens e mulheres.
A comanda foi esmagada pelo exército francês com apoio realmente da Prússia, e seus principais realmente participantes foram mortos, presos e deportados. Tudo isso ocorreu em frente, né, da mudança para o povo. O governo da comanda instituiu medidas de caráter socialista. Com essas medidas, né, no entanto, foi, como falei para vocês, esmagada cerca de mais de 20 mil realmente comandantes, né, ou seja, mais de 20 mil revoltados, da Revolução, né, eles foram realmente assassinados e outros 40 mil foram presos ou deportados para as colônias francesas. Após o fim da comuna, né, uma reforma urbana destruiu os bairros onde foram realmente levantadas barrigadas. A curta experiência da comuna foi incorporada às memórias coletivas dos trabalhadores como modelo de governo revolucionário e popular. Tudo ocorreu, né, em 1871, após a reunião desses grandes, né, enfrentadores da expansão capitalista, né, trabalhadores, teóricos, socialistas, anarquistas, enfim, todos em prol de uma sociedade de igualdade para todos. Com tudo isso ocorrendo dentro dessas ideias, dentro desses pensamentos desses grandes teóricos, né, que fundiram, né, essas ideias em prol de uma sociedade de igualdade, apesar disso ainda era pouco, né, para conseguir a mudança intelectual de algumas forças de governantes. Então, tudo isso foi as correntes do surgimento após, né, a expansão do capitalismo e das novas teorias, né? A partir disso aí deu início à mudança de algumas correntes surgindo, que foi o socialismo científico de Marx e Engels, o socialismo utópico de Robert Will, Saint-Simon e Charles Fourier, né? E também podemos citar os anarquistas, né? Que eles também propõem mudança naquele momento, né? Então, Mikau, né? E outros, né, que estavam em frente dessa corrente anarquista que em luta de uma nova sociedade. Infelizmente, né, com a Comuna de Paris, que foi um movimento liderado por eles todos, né, até trabalhadores, né, trabalhadores operários e teóricos e outros mais em prol de uma mudança da sociedade, não conseguiram mudar realmente o pensamento de alguns governantes e foram esmagados, né, e dando fim assim a essas mudanças de ideias no partir do século XIX e século XX. Mas no final do século XX, para o início ainda do século XXI, esses grandes participantes dessa revolução, eles até hoje são lembrados, né, nas suas memórias deixadas na França, né, e em outros países que também estourou o movimento, para que pudéssemos ser utilizadas as suas ideias, que não foi em vão. Tudo isso passou, né, nessa grande corrente do socialismo, né, anarquismo, e a partir daí essas mudanças propondo assim uma luta e unificação de uma sociedade de igualdade. Então, tudo isso é a Comuna de Paris, que é um conjunto reunido de várias tendências teóricas, né, em favor do desenvolvimento da organização social, econômica, política, para todos pudessem realmente sobreviver após aquela grande expansão do capitalismo desenfreado, sem um planejamento, que era só uma pequena parcela, que era a burguesia, que poderia realmente mandar nas grandes demandas, que eram os proletariados, os operários e outros mais, que realmente defendia a sociedade. Fique com Deus, fica com essa grande palavra, Feliz Natal para todos, né? Que vocês possam realmente com isso, né, nesse grande fase que nós estamos passando ainda, né, do século XX, pudesse se reunir e repensar em várias coisas, em momentos crucial que nós estamos vivendo, não só problemas internos, mas também os problemas externos, que também faz parte da nossa sociedade. A luta realmente é uma luta coletiva, gente. E essa luta coletiva ainda não acabou. Infelizmente, a gente está tentando mudar, mas, como sempre a gente diz, né, nós somos guerreiros e nós vamos sobreviver e vamos fazer história. Até mais, até a próxima.